Podeis tomar assento. Eu estava aqui meditando, né, nos hinos já cantados, os hinos de incentivo, né, para nós, como foi cantado, quero que valorize o que você tem. É Deus que quer que você valorize o que Ele tem te dado. Rompendo em fé. Precisamos romper em fé. Fé no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Precisamos colocar a nossa fé em prática. E nesta noite, nesse dia especial, né, que o Senhor tem nos concedido, dia que muitos saíram cedo para o seu trabalho, dia que não foi muito bom, né, como eu também não tenho passado bem, e estava até à tarde me sentindo mal, mas eu pedi ao Senhor, né, a misericórdia dele, que a gente corre para a oração. A nossa irmã Jussiane também está cheia ali de situações de enfermidade, né, sinusite, tantas coisas. Mas vamos, nesta noite, como foi agora para fechamento, Rio da Unção, vamos mergulhar nesse rio. Vamos mergulhar nesse rio com fé, sabendo que o nosso Deus é poderoso, para da maneira que você entrou aqui, você venha sair totalmente diferente, para a glória do nome dEle, que as enfermidades sejam curadas. Se você entrou desanimado, que você saia animado, em nome de Jesus. Se você entrou desencorajado, receba a coragem do Senhor nesta noite. Se você está se sentindo frio espiritualmente, que o Senhor venha te aquecer com o calor do Espírito Santo. Basta tão somente você crer, você que tem que abrir a boca e falar: Senhor, eu estou nessa situação. Eu me lembro de tantas das vezes que eu chegava na igreja, eu dobrava os joelhos e não vinham palavras. Senhor, tem misericórdia. Eu dobrei os meus joelhos para falar contigo, mas não tenho palavras, Senhor. E daqui a pouco eu estava chorando na presença do Senhor. Mas tem que haver uma ação minha e sua, de querer conquistar, de querer receber. E eu estava em casa, até eu estava num texto e de repente fui para outro. Que é assim mesmo que acontece quando nós temos que falar algo a respeito, né? Nós estudamos, nós vamos lá e depois, às vezes a gente faz até um esboço, está pronto, e aí você fica assim: mas meu Deus, será que é isso mesmo? E aí a gente pede, né? Senhor, o que é que eu vou falar? Né? Aliás, não o que eu vou falar, o que tu quer que fale. Né? E aí o Senhor fala assim: não é isso, é isso. E às vezes não é aquilo que você preparou, é algo que Ele dá na hora, pelo andamento, né? Eu estava aqui. Mas hoje nós vamos falar de um acompanhante de profeta. Vamos lá para 2 Reis, no capítulo 2. Eu dei um tema para essa mensagem: aprendiz de profeta. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 11, que nos diz assim. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 2, de 1 ao 11. Mas é maravilhoso estarmos aqui nesta noite. E vamos romper com fé, irmãos. Repreenda toda a dúvida, todo o desânimo.
Se lancem na presença do Senhor, porque este lugar hoje, Senhor, marcou um encontro conosco aqui neste lugar. E Ele foi o primeiro a chegar neste lugar. Quando nós adentramos nossos pés para dentro, nós temos que ter a certeza que Ele está aqui, que é aqui que Ele ordena a bênção para nós. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as águas se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu falei até o 11, mas vai ao 12. Ainda vai mais adiante. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou.
Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Essa passagem se trata de um profeta, o profeta Elias, um dos profetas maiores. E nós vemos um jovem, Eliseu. E Eliseu era aquele jovem que estava sempre colado com o profeta Elias. Tudo que Elias fazia, esse jovem estava lá. E por várias vezes, né, o profeta Elias mandou ele ficar. Mas ele falou: eu vou ficar, mas eu não vou me desviar de ti. Eu vou continuar contigo. Aí o profeta: olha, eu vou ali a Betel. Aí ele: vai, meu senhor, mas eu não vou te deixar. Eliseu era o aprendiz. Eliseu estava sempre ali, junto com o profeta Elias, aprendendo, querendo, desejando ser como Elias. O desejo de cada um de nós. Eu, na minha mocidade, quando eu via os pregadores, né, Bernard Johnson, né, Paul Yong-Soo, os pregadores da época, né? E eu falava: nossa, eu quero ser como esses pregadores. Eu desejava no meu coração, na minha mocidade, de falar, de pregar, de ser alguém, de fazer a obra do Senhor. E esse desejo, né, continua ainda no meu coração. E eu me coloco à disposição. Não fiz nenhum seminário, né? Mas eu sempre fui uma aluna. Se tudo que eu tenho, que aprendi, foi na escola bíblica dominical, desde a minha infância. E a escola bíblica dominical é um seminário. Você aprende tudo, né? Então, esse jovem Eliseu, ele estava sempre acompanhando o profeta Elias. E agora, o profeta Elias tinha algo de especial para transmitir para ele. Por quê? O Senhor iria arrebatá-lo, né? Elias não provou a morte, mas o Senhor o tomou. E agora que ele seria arrebatado, o profeta Elias disse assim: se tu estiver comigo no tempo, no acontecimento, você vai receber algo. Se você estiver comigo. Então, ainda mais, o jovem Eliseu falou: tem que ficar perto do profeta. Aonde ele for, eu estou. Porque eu quero receber. E aí, chegou a hora que mais uma manifestação, né, que aconteceu de milagre, de sobrenatural do poder de Deus, através da vida de Elias, né, que o jovem Eliseu, ele pôde ver com seus olhos, né, e ele viu quando o profeta Elias dobrou a sua capa e lançou no rio, e o rio se abriu, gente. Tal como o mar vermelho, quando Moisés, né, com a vara que tu tens na mão, Moisés, toca no mar. Aí o mar, se abriu e o povo de Israel passou a pés enxutos. Da mesma forma, aconteceu agora com o profeta Elias, que dobrou a sua capa, lançou ela no rio e o rio se abriu.
E eles atravessaram para o outro lado. Então, mais ainda estava desejoso aquele jovem. Só que tinha uns filhos dos profetas que estavam chegando para ele dizendo, né? Sabes que o Senhor, isso aqui já várias vezes aqui nós vemos, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Aí Eliseu disse, também eu bem o sei, mas fica quieto, fica tocando buzina não, tocando trombeta não. Eu não sei de que maneira eles sabiam, né? Mas eram também aqueles que estavam de longe, só observando. Tem aquelas pessoas que estão te observando, que querem ver Deus te usar, que são capazes até de chegar alguém e falar assim, você não é crente? E que eu saiba, Deus não cura, que Deus falou lá, né? Que dará poder, te delegará autoridade para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, né? Então, muitas das vezes, nós estamos colocados à prova. Há testemunhos de pessoas que, ainda novo convertido, e o vizinho veio chamar ele para ir lá. Para quê? Para expulsar um demônio de uma pessoa endemoniada. Mas aquela pessoa, crendo no Senhor, falou, Senhor, eu ainda não sei, estou aprendendo, não sei como é que faz, mas eu creio que Tu és poderoso para expulsar. Então, no nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. E nós temos que ter esta confiança, crer no Deus que nós servimos, que é um Deus do sobrenatural, que tem poder para fazer, mas só que também Ele faz se Ele quiser, porque Ele não é obrigado, não. Senhor, Tu tem que curar, porque Tu ressuscitou Lázaro, Tu também vai ressuscitar. Não é assim. Nós temos que estar na direção de Deus, estarmos sobre a vontade dEle. A vontade dEle é o quê? É boa, perfeita e agradável. Tudo, Senhor, segundo a Tua vontade. A vontade do Senhor. Então tinha esses filhos dos profetas que estavam lá e chegavam para Eliseu e falando, olha, você sabia que o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça? Talvez para fazer com que Eliseu desistisse de estar acompanhando Elias, para que ele desistisse do seu objetivo. E chegavam sempre, e de novo, e Eliseu falava, calai-vos, fica quieto. Vocês vão ver, vai acontecer, mas não precisa ficar falando. Vai ter um momento do acontecimento e vocês vão ver o sobrenatural de Deus. E para surpresa de vocês, vocês não sabem que eu estou desejoso de pedir algo. E o que esse jovem pediu para Elias? No versículo 9, sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aí, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Eu não vou mais estar com você. Mas até o momento, porque o Senhor vai me tomar, pede-me o que queres que te faça. E disse Eliseu,
peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias até se surpreendeu e disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão não se fará. Havia uma condição. Se tu estiver comigo na hora, eu vou lançar a capa. Elias não deu a capa logo para Eliseu. Toma a minha capa, porque eu vou ser tomado, então a capa que eu tenho, aquela capa, a unção estava sobre aquela capa. Tanto que Elias dobrou aquela capa e bateu com ela no rio, o rio se abriu. A unção estava na capa. E era necessário o jovem Eliseu estar presente na hora do acontecimento. Tal como nós estamos aguardando o quê? O arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia nem a hora. Apenas os sinais que estão aí acontecendo, que nós podemos sentir que Jesus está voltando. Às vezes até os que estão fora estão falando, Jesus está no fim do mundo. Jesus está voltando. Como começou aí a Covid, o medo, a insegurança, todo mundo vendo a morte rondar e levando muitos, todo mundo falando, só Jesus. Jesus está voltando, é o fim do mundo. Mas aqui havia uma condição para esse jovem receber o que ele pediu, o que ele desejava. Ele queria ser ainda maior do que Elias. Elias foi aquele profeta que sozinho ele desafiou 450 profetas de Baal. Ele zombou dos profetas de Baal. Ele foi ousado. Ele desafiou. O Deus que... Vamos fazer aqui um altar. Vocês vão oferecer sacrifício nesse altar para o seu Deus Baal. Eu também vou. Mas vai vocês primeiro. Clamem aí a Baal. E os profetas começaram, Baal, 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 Baal. Aí ele começou a falar, Elias começou a zombar. Gritem mais alto, talvez ele está dormindo. Clamem mais alto. E eles clamaram ainda, Baal, Baal, mais alto. Ao ponto que gritarem por Baal já não era o suficiente. Eles começaram a se sacrificar, a se lancetarem, se cortarem. E o sangue deles caindo lá diante do altar. E mesmo assim, Baal não respondeu. Já era quase meio-dia. Aí Elias falou assim, chega, agora é a minha vez. E aí ele ainda foi mais ousado. Ele falou assim, façam um rego ao redor do altar. Coloquem pedras. Agora enche de água. Estava faltando água. Aí ele, quem trouxe água? Tem jarros de água? Joga, derrama aqui. E todo mundo, mas que absurdo, está faltando água, ainda vai mandar desperdiçar água. E ele falou, agora é a minha vez. O Deus, como eu disse a vocês, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro.
E Elias começou a clamar. Mal ele começou a clamar, o fogo desceu, consumiu o holocausto, pedra, água, tudo. E eles próprios começaram a exaltar. Só o Senhor é Deus. Tal como lá Nabucodonosor, quando Daniel falou assim: rei, dá um tempo, eu vou lá. Ele não falou para ele que ia fazer, né? Mas, rei, me dá um tempo. E esse tempo ele foi lá pedir ao Senhor que desse a revelação, desse o sonho e desse a interpretação. A cabeça dele estava a prêmio. A morte já estava decretada para os magos, astrólogos, adivinhos. Mas Daniel falou: não os mate. Espera. Me introduz à presença do rei. E agora, introduzido Daniel à presença do rei, pediu um tempo e foi lá orar ao Senhor, ao Deus do impossível, ao Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós temos que ter essa convicção, esta certeza, que nós cremos no Deus do impossível, que no nome do Senhor Jesus, seu Filho, a qual se revelou para nós, Deus, o seu grande amor, morreu, ressuscitou, e por ele ressuscitar, nós estamos aqui para adorá-lo, para proclamar o seu nome e dizer que para o nosso Deus nada há impossível que ele não possa fazer. Aleluia. Temos que guardar o nosso pé, é ter esta convicção. Você não está entrando em outro lugar, senão na casa de Deus. Aqui há a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Creia tão somente. Creia tão somente. Seja ousado. Peça como o jovem Eliseu. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu, há uma condição. Você tem que estar junto de mim. Tal como o Senhor Jesus disse para nós: ficai firme. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você se você resistir. Não me negue. Seja fiel até o fim. A vinda do Senhor está próxima. E cada um de nós temos o compromisso de estarmos com a nossa vida no altar, de sermos testemunhas fiel do nosso Senhor, porque Ele está nos vendo. Os seus olhos são como chama de fogo. E nós somos tão infiéis para com Ele. Somos tão falhos, Ele sabe que a nossa carne é fraca, como foi falado aqui o nosso pastor. Nos cansamos, desanimamos. Vocês acreditam que o profeta Elias, depois desse grande desafio que ele lançou diante dos 450 profetas, ele entrou em depressão? Ele foi para a caverna? Escondeu com medo de Jezabel, uma mulher que falou que ia matar ele? Aí você fala assim, mas como é que pode? Cheio de ousadia, cheio de confiança, cheio de fé,
fugiu. Mas Deus chamou. Sai daí, Elias. Ainda tem 70.000 dos que não se dobraram a Baal. Sai. Então, nós podemos até ficarmos deprimidos, mas nós temos que confiar no nosso Pai, porque Ele nos chama para nós avançarmos, vencermos, rompermos em fé, vencer o cansaço, vencer a depressão, vencer a angústia, vencer os desafios da nossa vida e sabermos que com o nosso Deus podemos declarar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, como o nosso pastor falou aqui, chegou cansado, precisa-se de alunos, de aprendizes. Para quê? Para se colocar na posição. Se alguém faltar, há necessidade de termos futuros diáconos, diaconisas, futuros pregadores, porque nós vamos passar. E há necessidade de cada um de nós nos despertarmos para dizermos: eis-me aqui. Eu quero ser mais além do que aquele pastor foi. Eis-me aqui para continuar te louvando, te adorando. No ministério do louvor. Eis-me aqui para tocar o instrumento e pedir ao Senhor que derrame a unção para que no tocar do instrumento o Espírito Santo seja manifesto, alguém seja atraído a este lugar. Precisamos nos levantar, precisamos encorajar, precisamos romper em fé e se colocar desejosos de fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor quer nos usar. O Senhor quer ouvir de cada um de nós: Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E nós temos que nos colocar soldados corajosos. Eis-me aqui, Senhor! Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perecer como Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Vem, Pedro. Pedro saiu do barco, começou a andar sobre cima das águas. Mas quando Pedro olhou para ele mesmo, que começou a afundar. Senhor, salva-me! E o Senhor, o que disse para ele? Homem de pouca fé. Mas que nesta noite nós venhamos nos colocar, sermos ousados, amarmos mesmo a obra do Senhor, amarmos ao Senhor, amarmos o sacrifício dele no Calvário, porque ele venceu, cumpriu a sua missão como filho de Deus, não se rendeu ao pecado, foi tentado, teve duas naturezas, a humana e a divina, tanto quanto no jardim, quando Pedro foi, em cima do soldado, mas um milagre ali aconteceu. O Senhor Jesus foi lá e colocou a orelhinha no lugar do soldado e falou para ele: nossa,
Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai agora. Desceria os anjos, ó, e exterminaria tudo. Mas era necessário, porque Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus, o seu único Filho. E esse Filho veio para cumprir a vontade do Pai. E Ele venceu. E por Ele vencer que nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando bem alto aos nossos corações.